Você sabia que o Corinthians pode chegar a pagar 400 milhões de reais só em juros em 2025? E que já lá dentro do Corinthians é conversado um entendimento para tentar vender uma parte da arena? Não, meu nome é André Oliveira, esse daqui é o Corintiano em Forma. Fica aqui nesse vídeo que o Pedro Silveira vai explicar tudo isso para vocês agora. E sem enrolação, vamos pro vídeo. Antes de mais nada, só lembrar que esse vídeo original é do canal daqui do YouTube mesmo, Sport Markets e Makers, tá bom? SM Sports Marketing Makers. Os caras fazem um trabalho da hora, falando sobre dívidas, falando sobre marketing dos clubes, mas fica aí e observa o que falou o Pedro Silveira, diretor financeiro do Corinthians. Os números, eu acho que o próprio Fred, que participou desse movimento do Flamengo, na nossa coletiva de apresentação em julho do ano passado, ele falou, na visão dele, obviamente era um assessment inicial ali, que a visão dele, o Corinthians de hoje está muito melhor do que o Flamengo lá atrás. Embora os números sejam muito maiores, estamos falando de outros níveis de receita do futebol, né, de outra situação. Então eu acho que o Corinthians está em estágio um pouco melhor que o Flamengo, e também por uma janela muito competente, como a gente comentou. Hoje existe um time competitivo, certo? E se esse time não fosse competitivo agora, talvez a gente tivesse que fazer sacrifícios, né, enxugar um pouco, manter enxuto o negócio e eventualmente, né, não sei onde estaríamos disputando esse ano que vem, mas por muita competência do scout, do Fabinho Soldado, de tudo que foi feito na janela, existe um time competitivo, mas um time que, né, administrativamente e financeiramente, olhando da parte da gestão, vai ser austero, não vai fazer mais grandes loucuras, né, com grandes patrocínios eventualmente, etc. Ok, se não vai ter que manter orçamento, austeridade em todas as áreas do clube. Futebol, obviamente, vem a principal receita e vem a principal despesa, mas existem outras áreas do clube também que estão sendo olhadas e a gente pretende fazer, né, cortes e manter a austeridade. Então acho que o Corinthians está numa posição melhor, o Flamengo estava lá em 2013, 2014, mas que requer muito cuidado, requer muita atenção. Eu acho que é um processo que vai levar alguns anos, essa reestruturação. Eu espero que esse ano seja o primeiro de muitos anos que a dívida comece a cair. Porque a dívida vem numa tendência de subir. E eu tenho um desafio maior, que o CDI médio do ano passado, e minha dívida não é CDI, vocês sabem disso, certo? Minha dívida é maior que o CDI. Mas o CDI médio do ano passado foi perto de 11. Qual vai ser o CDI médio desse ano? 14, 15, né? Então 3 pontos no CDI, numa dívida de 2,4, mas a conta quanto a mais? Ano passado eu paguei 280 milhões de juros. 280. Um número muito forte. Esse ano... Em cima de uma receita de pouco mais de 1 bi. Exato. Esse ano eu posso ser que eu pague 350, 400 milhões de reais de juros. Então, eu fiz um alerta numa reunião recente pro Core, que é o nosso conselho de orientação, que a gente precisa sentar e falar sobre esses juros e essa dívida e como a gente vai tratar. E buscar, além dessas reestruturações, buscar outras soluções. Eventualmente, um fundo imobiliário, talvez seja a hora de falar, né, de vender, nem que seja por um tempo. Vender eterno, claramente, não é um caminho. Né? Mas se eu vender 30% da arena para os corintianos virarem donos da arena, para os CPFs, e eu captar dinheiro com isso, liquido eventualmente a dívida da Caixa, sobre algum dinheiro para reestruturar algumas dívidas, né? Ou para diminuir as dívidas, conseguir fazer leilões reversos nas dívidas, pagar com desconto algumas dívidas, talvez seja um caminho que a gente precise fazer esse ano. Porque 14% de juros numa dívida de 2,4, 2,5, no final a gente vai ter o número mais apurado aí, em breve para apresentar para os órgãos internos primeiro, é muito preocupante. É muito preocupante. Então a gente precisa tratar com muita seriedade. E a gente está com essas conversas internas e vamos fazer mais, e a gente precisa esse ano, né, olhar com muita atenção. E até alongando um pouco esse assunto, agora quando você fala aí do torcedor participando como eventual até dono aí da arena, me vem na cabeça a reforma tributária, né? A gente sabe que para os clubes de SAF, né, a gente tinha aí uma alíquota em 5 que ela vai acabar subindo para 8,5, mas o que ninguém está falando é que a alíquota para as associações ela vai aumentar ainda mais, né? Então quando a gente fala aqui que os juros vai bater 14, o déficit tributário, né? Não déficit, mas a carga tributária ela também vai aumentar. Você vê talvez até uma possibilidade de casar um movimento até de uma transformação, não numa SAF como a gente chama, mas num veículo que possa absorver uma carga tributária menor e eventualmente até absorver um pouco dessa sociedade da arena, porque caso contrário, algumas associações vão ter problemas seríssimos a longo prazo de ordem tributária, né? Deixa eu só pontuar algumas coisas para entrar na sua questão. Primeiro, um fundo imobiliário da arena precisa ser conversado internamente, ter todas as aprovações dos órgãos internos. Eu gosto de repetir isso, porque isso é muito importante. A gente quer trabalhar muito próximo de todos os órgãos, né? E dizer que esse fundo imobiliário seria algo, sem dúvida, que o Corinthians teria uma opção de recompra disso, não seria uma
dei eternamente 30%, né, de toda a receita do estádio para os torcedores, etc. Não, em algum momento, o Corinthians se organizando daqui 10 anos, com uma situação muito mais confortável, o Corinthians pode recomprar, né, isso, então a gente tem que pensar numa solução dessa, como fazer isso. Acho que esse é um caminho muito bacana da gente pensar. E tributariamente, primeiro, vamos falar de SAF. SAF não é um assunto dentro do Corinthians. Perfeito. Né? SAF não é discutido e não vai ser discutido dentro do Corinthians. Eu acho que o Corinthians, junto com um ou outros 2 clubes aqui no Brasil, não precisam falar de SAF dado ao tamanho que tem, a condição que tem, etc. Isso não quer dizer que a gente tem que manter uma gestão muito profissional lá dentro, né, com pessoas gabaritadas, etc. Mas SAF não é uma discussão, apesar, né, de alguns benefícios, como você disse, o tributário, né, na questão contra o associativo. A gente está, né, nessa negociação tributária que eu acho que vai ajudar muito. Estamos finalizando essa negociação. Esperamos em breve poder anunciar isso. Vai ser uma grande negociação para o Corinthians. E eu acho que, cara, a gente tem que ficar atento, né, aos aumentos de tributos. Eu acho que são coisas que vêm mais para frente, embora a reforma tributária, né, tenha sido aprovada, ainda leva um tempo para começar a vigorar. Na hora certa, cara, uma coisa é a seguinte: vou chegar nesse aumento de tributo com qual dívida e com qual situação financeira, certo? Claro. Se eu conseguir melhorar muito a situação financeira esse ano, talvez esse impacto seja muito menor no nosso dia a dia. Sim. Certo? Meu sonho era até você pegar aqui a deixa, porque achei até que você fosse falar aí do IPO, alguma coisa, até porque isso também é uma coisa também que sempre se falou, assim, né? Quem defende um pouco, a gente fala de SAF, mas a gente até citou a situação tributária, mas todo corintiano que eu vejo defendendo qualquer outra modalidade que não seja associação, é que eventualmente em bolsa os corintianos comprassem as ações do clube, né? Então, foi até uma quase também uma pegadinha aqui. Também não é um assunto. Também não é um assunto hoje. A gente tem muita coisa para fazer antes de discutir qualquer outra coisa. Acho que dá para resolver e dá para melhorar muito a situação dentro da associação, dentro, né, com a ajuda dos órgãos internos, do jeito que é feito hoje. De novo, cada vez, quanto mais gente estiver lá dentro ajudando, melhor. Né? Então faço esse apelo aos corintianos aqui, que amam o Corinthians como eu, e que estejam cada vez mais lá dentro com a gente, virem sócios do clube para participar do dia a dia também, né, e exercer sua influência lá. É muito importante isso. Mas acho que o clube segue do jeito que está e tem condições, sim, né, embora pareça tudo muito grande e tudo muito preocupante. A gente, quer não, desde que eu cheguei, certo? A gente atrasou um salário. Então a gente montou um fluxo de caixa muito forte, a gente estuda o fluxo de caixa todos os dias, a gente sabe para onde a gente tem que correr, certo? Esse é um trabalho diário do meu time. Diário, de entender, cara, como é que tá o caixa, quais são os próximos grandes vencimentos, o que fazer, o que não fazer, e o mês que vem, e abril, e maio. Tô sempre olhando 3 meses pra frente, porque eu sei que vou ter um problema em maio, tá bom. Eu brinco, quando eu cheguei não tinha dinheiro pra setembro, aí empurrei pra novembro, aí empurrei pra janeiro, aí tivemos um bloqueio grande no final de dezembro que acabou atrapalhando o salário de janeiro. Resolvemos. Tô vendo meu problema agora ali em abril, maio. Já estamos correndo atrás de resolver, certo? E assim vai. Porque pagar funcionário e salário em dia é o mínimo. Claro. É o mínimo. Mas é o mínimo e faz muita diferença no dia a dia. Faz muita diferença no elenco, faz muita diferença na disposição. Então isso a gente não abre mão. Esse é um trabalho muito forte que a gente vem feito fazendo em relação a isso. Vai ser interessante falar disso também. E tem um ponto importante que a gente sempre reforça aqui também, que, né, modelo societário é uma coisa e modelo de gestão é outra, né? Sim. O que o Pedro está descrevendo aqui é gestão. Sim. Né? Você ter uma visão muito clara do seu problema, atuar em cima do problema. Sim. Eu gostei muito da sua expressão antes de ser resolutivo em relação ao problema. Sim. Coisa que nem todos os clubes são. Então, independente de ser uma SAF, ser uma associação, né, independente do veículo, é fundamental ter gestão e atuar em cima dos problemas que são todos complexos. Então vocês viram aí o vídeo do Pedro Silveira. E, cara, eu acho que é bem explicativo, assim, né? A gente pagou 250 milhões, 280 só em juros o ano passado. A gente vai pagar agora quase 400, pode chegar a pagar 400 milhões de reais só em juros esse ano. Eu acho que tá na hora mesmo de começar todos os corintianos trocar essa ideia, entender essa parada de fundo imobiliário, do Corinthians tentar vender uma parte da arena, 30%, 40%, colocar no mercado para ser vendido, porque qual a intenção disso, né? Qual a intenção disso? Primeiro, evitar que o Corinthians vire SAF, né? Acho que a primeira intenção é essa. Segundo, você vendendo uma parte da arena, com o dinheiro que você arrecadar, você vai pagar a arena. Você pagando a arena, você já tem um fluxo de caixa bacana, porque tudo que gerado do estádio vai pro bolso do Corinthians. Outra, você pode vender uma parte da arena agora e recomprar lá na frente. Então, assim, tem várias situações que o Corinthians pode fazer, tá? Eu acho que é interessante a gente começar a entender isso aí, como funciona, para ver se isso serve ou não serve pro Corinthians. O que o Pedro Silveira explicou aí
Eu acho que é bem essas, mano. A gente vai ficar pagando 400 milhões de reais, 200, 300, 400, todo ano só de juros. É juros, gente. É juros. Você não tá pagando a dívida, você tá pagando juros. A dívida continua lá. Esse é o problema. Você sempre vai pagar uma parte de tudo, mas a dívida continua lá. No outro ano você paga mais. No outro ano você paga mais. Se fosse você pagar 400 milhões, tudo em dívida, ótimo. Mas você não tá pagando a dívida, você tá pagando os juros dessa dívida. E a dívida, o que acontece? Você paga uma parte da dívida e paga os juros. Aí o ano que vem você paga uma parte da dívida e paga juros. Sabe quando isso vai terminar? Daqui uns 10 anos. Se terminar, daqui uns 10 anos. Então assim, a gente falou tanto da RCE. A RCE é boa, é ótima, tá? Tem que ter RCE. Mas a RCE, não sei se vocês sabem, representa o quê? 20% da dívida? Por aí. A RCE tá em menos de 400 milhões. Corinthians deve 2,4 bilhões. Então você vai ter ainda mais 2 bilhões para resolver. Então eu acho que tá na hora da gente poder entender isso. E eu vou me comprometer aqui com vocês a buscar informações e fazer um vídeo adequado. E também nas lives a gente conversar sobre as questões de fundo imobiliário para a Arena Corinthians. Uma coisa que eu gostei também que ele falou que agora, no momento, ninguém pensa em SAF. Não é que eu seja contra, absolutamente contra a SAF. Eu acho que hoje o Corinthians, sendo bem administrado, né? Entrando na RCE, o Corinthians começa a ter um fôlego de não precisar a SAF. Agora, se você continuar gastando muito, não pagando ninguém, vai chegar uma hora que é só a SAF para salvar. Eu espero que o Corinthians nunca chegue nessa parte de esperar a SAF da salvação. Mas eu acho que o Corinthians hoje, com Pedro Silveira no financeiro, com a Álvares Marçal lá dentro do Corinthians ainda, eu acho que o Corinthians está no caminho certo dessa questão financeira. E eu acho que todo corintiano tem e precisa apoiar sim para que tudo isso dê certo. Galera, peço para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar o like, peço também que vocês compartilhem esse vídeo com seus amigos corintianos. Hoje tem jogo, hoje tem Corinthians e Mirassol, quartas de finais do Paulistão. Então vamos para cima, daqui a pouco a gente tem live. Muito obrigado por tudo, fica com Deus, valeu!